O ator Kim Soo-hyun foi inocentado pela polícia coreana das acusações em relação ao falecimento da atriz Kim Se-ron. Eu vou resumir rapidamente aqui, recapitular. Em dezembro de 2024, a atriz Kim Se-ron, que era uma atriz coreana, ela faleceu. E aí apareceu um canal no YouTube de um youtuber coreano chamado Karo Sero. E aí ele se juntou com a família da Kim Se-ron e acusou o Kim Soo-hyun de ser o responsável pela morte, pelo falecimento da Kim Se-ron. As acusações eram que, primeiro, que eles tinham tido um relacionamento quando ela era menor de idade, tinham tido um relacionamento. E a outra acusação é que ele teria cobrado várias dívidas dela incessantemente. E aí isso tudo levou a ela a uma fadiga mental. E aí ela decidiu não permanecer mais viva. E aí disseram que o culpado tinha sido o Kim Soo-hyun, devido a tudo isso que ele fez em relação a ela. E aí o Karo Sero, junto com a família da Kim Se-ron, se juntaram e apresentaram lá o que eles diziam ser várias provas. Apresentaram um áudio da Kim Se-ron confirmando que ela tinha tido um relacionamento com o Kim Soo-hyun quando ela era menor. Apresentaram algumas fotos, apresentaram mensagens do KakaoTalk, que é como se fosse o WhatsApp coreano. Apresentaram tudo isso como prova, acusando o Kim Soo-hyun. E aí a família pegou essas provas, levou para a polícia, para o Ministério Público, que aí iniciou-se uma investigação. Porque seria crime se ele realmente tivesse se envolvido com ela quando ela era menor, e também, de uma certa forma, teria induzido ela a tirar a vida se ele tivesse feito tudo o que ele fez para prejudicar mentalmente ela. E aí a polícia começou a investigar tudo, e aí nesse processo, como apresentaram essas provas e ainda iniciou-se o processo de investigação, o mais penalizado foi o Kim Soo-hyun, que ele foi prejudicado publicamente, e aí ele perdeu o patrocínio, as marcas não queriam mais ter relação com ele, porque é algo sério, se realmente fosse verdade, né, era uma acusação séria. Mas aí, infelizmente, não esperaram as investigações e já cortaram contratos com ele e tudo mais. E aí a reputação dele foi abaixo. Várias pessoas atacando ele na internet, inclusive no Brasil. Na verdade, eu vi mais pessoas atacando ele no Brasil do que na Coreia. Muito mais atacando ele no Brasil. Eu vi muitas páginas brasileiras do YouTube, das redes sociais atacando ele, comentários. Vi muitos comentários de pessoas xingando ele no Brasil, de pessoas até desejando o fim da vida dele. Então, assim, foi muito atacado pelo público internacional, principalmente. Na Coreia, alguns também atacaram ele, mas a maioria dos fãs coreanos estavam do lado dele, grande parte, assim, esperando investigação. E aí, mais pelo mundo, muita gente ficou dividida entre os que estavam do lado dele e os que estavam contra ele. Agora provou-se que quem estava do lado dele estava certo, porque a polícia coreana ela investigou, e aí ontem, no dia 21 de maio de 2026, a polícia divulgou que todas as provas apresentadas pelo Karo Sero e a família da Kim Se-ron eram falsas. A voz... tudo foi analisado pelo Instituto de Perícia da Coreia do Sul, que é o maior deles, que é o mais certificado para isso, o mais conceituado. Foi totalmente analisado, não só essas provas, mas várias outras questões foram investigadas, foram analisadas, e aí chegou-se à conclusão, na certeza de que foi tudo manipulado. A voz foi criada por IA, as imagens foram editadas, as conversas no KakaoTalk foram forjadas, editadas, inclusive pegaram um número aleatório e trocaram para como se fosse o Kim Se-ron, que fosse o Kim Soo-hyun, que fosse aquele contato que estava tendo contato com a Kim Se-ron. E aí verificou-se que todas as provas apresentadas eram falsas, manipuladas e geradas por inteligência artificial.
E o objetivo do Caro Cero, né, na época, ele aproveitou a situação do falecimento dela para ele monetizar no canal do YouTube dele. Então fez tudo isso, não se preocupou com a família que estava em luto, não se preocupou com uma outra pessoa, que era o ator Kim Soo-hyun, não se preocupou com a reputação das outras pessoas, e aí fez tudo isso, mentiu, manipulou o público, manipulou toda a situação apenas por dinheiro. Infelizmente isso tem acontecido muito ultimamente na internet, nas redes sociais. Muitas pessoas espalham mentiras, fake news, desinformações, às vezes por ódio mesmo e às vezes só para monetizar. A internet e as redes sociais está cheia de conteúdo falso, mentiroso, com meias verdades, com fofoca, com desinformação, com sensacionalismo em relação a tudo. E como a gente está falando de algo na Coreia, em relação à Coreia do Sul tem muito isso. Eu vejo muito isso sobre a Coreia do Sul, inclusive no Brasil, muito mesmo. Muita gente no Brasil que mente sobre a Coreia do Sul, exagera, fala desinformação, generalização, tudo isso só para ganhar engajamento. Isso infelizmente tem acontecido muito. E essa situação da Kim Soo-hyun foi muito sério, porque além de não respeitar a memória da moça, também destruiu a reputação de outra pessoa que era inocente, que era o Kim Soo-hyun. Então agora todo mundo que atacou ele, inclusive no Brasil, está vendo que foi uma mentira manipulada. E aí a questão será que agora ele recupera o que ele tinha antes, a saúde mental, os contratos, a parte financeira, que a perda para ele foi muito grande. Ele perdeu o contrato, ele perdeu empresa, ele ficou no prejuízo. E aí agora não se sabe se ele vai recuperar tudo. Provavelmente uma parte ele recupere, mas sempre fica essa cicatriz aí para ele. E para aqueles que atacaram ele, né, talvez seria o momento de se retratarem, de pedirem desculpas, de voltarem atrás, da mesma forma como atacaram, voltar atrás reconhecendo que erraram, né? Inclusive os inúmeros que fizeram isso no Brasil, né? Voltar atrás e reconhecer que estavam errados e que atacaram ele de forma premeditada, antecipada. E aí, continuando, o Caro Cero, o Ministério Público aceitou o pedido de prisão dele. Ele vai ter uma audiência no dia 26 de maio para decidir a pena dele, para decidir sobre a situação dele. Mas ele já foi penalizado, o canal dele foi deletado do YouTube, foi excluído. Ele perdeu a monetização, perdeu o canal, tudo mais, e agora ele está sofrendo as consequências do que ele fez. Porém, não se sabe se o Kim Soo-hyun vai conseguir recuperar tudo que ele tinha. Então a situação é essa: o Kim Soo-hyun foi inocentado pela polícia coreana de toda essa situação que ele viveu em relação à atriz Kim Soo-hyun. Essa é a atualização do caso, a finalização, e agora aguardar o julgamento do Caro Cero para ver qual vai ser a pena dele. E aguardar as cenas do próximo capítulo em relação ao retorno da vida do Kim Soo-hyun. E aí aguardar como é que vai ser, se as marcas vão voltar a patrociná-lo, se por exemplo, a Disney ela tem um K-drama gravado com ele que está finalizado, mas que eles não lançaram porque o lançamento foi bem em meio a essa polêmica. E aí agora eles vão decidir se vão dar continuidade a esse K-drama. Então assim, é muito ruim quando a pessoa é falsamente acusada, mas é bom quando ela consegue ser inocentada ainda em vida, né? Que bom, tomara que ele retorne à vida dele, à carreira dele, e recupere o prestígio que ele tinha, e que a vida possa melhorar para ele diante dessa situação que ele foi colocado. Então é isso aí, essa é a novidade. Então, obrigado por assistir o vídeo. Por favor, curta, compartilhe e se inscreva. Obrigado e tchau.